No dia 11 de junho deste ano foi realizada a primeira captação de um coração para transplante na Santa Casa de Jacareí, em parceria com o Hospital Albert Einstein, um avanço muito importante para a nossa cidade. Um ano após o cadastramento do município no programa de captação de órgãos do Estado, as captações começaram e desde então 8 já foram feitas. O processo de transplante consiste na troca de um órgão ou tecido inválido por outro que esteja em bom funcionamento. Para falar sobre o assunto, o programa TV Câmara Entrevista de hoje recebe o José Maria, ele que é coordenador da equipe de transplante da Santa Casa de Jacareí. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar desse tema que realmente é muito relevante para a sociedade e discutir sobre isso, abordar alguns assuntos interessantes. Legal. Algumas dúvidas. A gente que agradece bastante a sua presença. Queria começar abordando com você sobre essa questão da captação de órgãos. Esse foi um processo inédito aqui na nossa cidade, já havia acontecido. Queria que você começasse contando para a gente. A captação de órgãos, ela já aconteceu aqui em Jacareí há algum tempo atrás, né? Mas, assim, o coração em si, depois de algum bom tempo, foi o primeiro que a Santa Casa teve. Então, vários órgãos podem ser doados, né? Mas o coração, ele exige algumas questões mais técnicas para que o transplante possa ocorrer. Certo. E qual que é, na sua avaliação, a importância desse grande passo aqui para a nossa cidade? Hoje é sabido, né, que a equipe de transplante ela tem uma dificuldade muito grande em ter a obra-prima para realizar o transplante, que é o órgão, né? É o que a gente sempre fala. Pode-se ter a melhor equipe de transplante, mas se ela não tiver o órgão, o transplante não vai acontecer e a pessoa que está na fila para receber um órgão não vai chegar. Então, hoje no estado de São Paulo, existe uma fila muito grande de órgãos, no Brasil como um todo, né? A quantidade de órgãos que hoje é ofertado para o sistema, ele não é suficiente para suprir a demanda. Então, infelizmente, muitos pacientes morrem na fila esperando o órgão, né? Entre um rim, que a pessoa consegue ir para fazer hemodiálise, né, 3 vezes por semana, ficando 4 horas por dia para fazer hemodiálise. Então, uma pessoa que tem um rim, precisando de um rim, ela não consegue ter uma vida social muito ativa por conta dessa restrição mesmo. 3 vezes por semana, de 4 horas em média, cada sessão de hemodiálise. E além disso, né, a gravidade de um órgão, por exemplo, a pessoa que recebe um coração, a fila do estado de São Paulo hoje de coração é em torno de 90 a 100 inscritos. Se formos imaginar, talvez seja até pequeno o número de 90 a 100. Só que a gente não consegue ver quantos pacientes vão a óbito antes desse coração chegar, né? O cadastro de rim, se eu não me engano, está em torno de uns 10 mil no estado. Então, 10 mil para rim e só 100 de coração, mas é porque o rim a pessoa consegue ficar viva esperando o órgão. Não com uma vida social ativa, mas ela consegue ficar viva, né? Agora, quem precisa de um coração, se esse órgão ele não chega com uma certa pressa, vamos dizer assim, a pessoa acaba entrando em óbito e sem ter a oportunidade de ser transplantada. Certo. E como que esse procedimento sendo realizado aqui na nossa cidade, como que isso pode auxiliar aí, no caso, as pessoas que estão necessitando de um órgão aqui na nossa região, especificamente aqui na nossa cidade? Na verdade, os órgãos, né, todos os hospitais hoje, ele notifica o seu doador quando a família, né, tem um consenso de doar os órgãos, esse doador ele vai ser notificado para a central de transplantes. Então, a central de transplantes ela vai redistribuir esses órgãos. Então, aqui para a região, é importante porque a gente coloca para a família o direito de doar os órgãos, né? As pessoas que vão receber um órgão, elas são cadastradas em uma fila de transplante. E ela também pode ter oportunidade de ser beneficiada com isso. Então, se a gente tem uma fila única, né, do Estado, mas vai diminuir porque vai ter mais oferta desse órgão. Legal. E esse processo aqui em Jacareí, o senhor acredita que veio em boa hora? É um processo que chegou aqui um pouco tardiamente? Como que você vê isso? O processo de doação como um todo no Brasil, ele tem evoluído a cada ano, né? Hoje o Brasil está em torno de 13 doadores por 1 milhão de população, né? Que eu acredito que vai se fechar assim esse ano. E na Espanha são 35 doadores a média, então é um número bem distante, né? De 12, mas antigamente, uns 10 anos atrás, era 4 doadores por 1 milhão de população. Então essa evolução,
ela tem acontecido. Na região como um todo, não se tinha doação de órgãos aqui na cidade de Jacareí, né? Então, assim, muitas pessoas, ela tem ela quer doar os órgãos, né? Ela tem isso como ela, né? Quero que, quando eu morrer, quero que meus órgãos sejam doados. Então, isso não era feito. Então, até a pessoa que tinha essa vontade, que a família era consciente, se ela morresse, os órgãos dela não eram doados, né? Porque precisa de uma série de legislação, alguns exames específicos para serem realizados, e o projeto visa isso mesmo, a capacitação dessa equipe para diagnosticar a morte e colocar para a família o direito de doar os órgãos ou não. Certo. E a partir de agora, como que será realizado, como que é realizado esse procedimento de doação e de captação de órgãos aqui na Santa Casa de Jacareí? Na verdade, nós respeitamos a legislação vigente, né, do Brasil. O próprio Conselho Federal de Medicina tem como que deve ser feito o protocolo de morte cefálica, que é a Lei 1480. Enfim, nós seguimos o que os hospitais têm que seguir de fato, né? Então, nós temos um doador, né, um possível doador, nós vamos identificar esse impossível doador, fazer o diagnóstico de morte encefálica dele e notificá-lo à central de transplantes. No meio desse processo, obviamente, a família vai ser comunicada sobre a morte encefálica e vai ser colocado o direito de doar os órgãos ou não. Nesse momento, desse meio tempo, né, de identificação até a captação, é o processo que a gente segue no Brasil inteiro, né? O diagnóstico de morte cefálica ela é feito em todo paciente que possa estar em morte cefálica, independente se ele vai doar os órgãos ou não. É um diagnóstico médico. Da mesma maneira que você entra no hospital com infarto, você vai ter o seu diagnóstico de infarto. Então, a morte encefálica, ela acontece em 14% dos óbitos de UTIs. Então, assim, a morte cefálica, ela sempre existiu, sempre vai existir. A única coisa, o diferencial agora da Santa Casa é que tem equipe para identificar essa morte cefálica, né? E fazer o diagnóstico e colocar isso para a família. A intenção não é ter a captação de órgãos, né, em 100% dos casos. O principal intuito do projeto é, de fato, colocar isso para a família, o direito dela doar o órgão do falecido dela ou não. E, como você estava falando, o senhor acredita que essa nova medida ela vai diminuir aí as filas de espera de transplantes aqui para a região, para a cidade? Como que você vê isso? Para a cidade como um todo, na verdade, assim, o doador de órgão e o receptor, os dados deles são cruzados pela central de transplantes. Então, o que acontece? É a fila única, a fila que é estadual. Então, o receptor daqui, né, que precisar de um transplante, ele tem que procurar uma equipe, né, para ser avaliado e ser cadastrado nisso. O órgão ele não fica necessariamente na região, ele vai para a central de transplantes, que tem uma fila única do estado. Entendi. Né? Então, obviamente que indiretamente ou diretamente vai acabar sendo beneficiado, porque estão sendo mais ofertados órgãos para a central de transplantes. Então, o paciente que hoje ficava um tempo maior, por conta de alguns doadores que estão entrando a mais, essa fila tende a diminuir. E para que isso acontecesse aqui na Santa Casa de Jacareí, tiveram que acontecer algumas mudanças, alguns procedimentos? Como que foi essa mudança na Santa Casa para que ela começasse a receber esses órgãos? Eu faço parte, né, de um projeto que chama NCAP, Núcleo de Captação de Órgãos. É um projeto do Hospital Albert Einstein, pela responsabilidade social do hospital, em parceria com o Sistema Nacional de Transplantes e com a Secretaria Estadual de Transplantes, né? Essa parceria visa colocar um enfermeiro, né, um especialista em transplante e captação de órgãos dentro do hospital para visar captar essa equipe. Então, isso que foi essa parceria com o Hospital Albert Einstein, né? Já faz um ano e alguns meses que nós estamos inseridos dentro da Santa Casa. Então, o intuito principal é divulgar o tema, né? Capacitar essa equipe com treinamento, tudo que a legislação vigente está de acordo. E como que é feita essa capacitação? Quais são, no caso, as especificidades que um hospital, uma Santa Casa, ela tem que ter para que ela possa fazer parte desses procedimentos? Na verdade, assim, todo hospital, ele deve, inclusive, né, porque fala que a morte encefálica ela é compulsória, né? Teoricamente, nós teríamos que notificá-la ela de modo compulsório. Igual um hospital tem um caso de dengue, ele tem que notificar o município sobre esse caso de dengue,
Então, quando tem uma morte encefálica no hospital, essa morte encefálica precisa ser comunicada. Então, todo hospital ele é apto a fazer a captação de órgãos. O que é o diferencial da Santa Casa é que tem um enfermeiro exclusivo para fazer isso, né? É um enfermeiro especialista no assunto, para tocar esses assuntos referentes à doação e transplante de órgãos. Então, o que o hospital precisa? Precisa de boa vontade, né? Porque muitas pessoas pensam em transplante, pensam em altos recursos, pensam em centro cirúrgico de última geração. Na verdade, não é isso, né? O que o hospital precisa para ter captação de órgãos? Gente capacitada, que conhece a legislação vigente para fazer tudo o que a legislação fala e de boa vontade da equipe, né? Boa vontade que eu digo assim, identificar a morte cefálica, vai ter que fazer os exames para diagnosticar essa morte. Não é um procedimento, vamos dizer assim, não é complexo, mas ele precisa ter conhecimento teórico da coisa e um conhecimento sobre a legislação para fazer tudo o que está realmente descrito. E o que é preciso, então? Boa vontade, precisa de um centro cirúrgico, não precisa ser um centro cirúrgico de última geração, e só. Então, a gente consegue fechar o diagnóstico em qualquer hospital que tenha um leito de UTI, né? Porque um paciente que ele está em morte cefálica, necessariamente ele precisa estar no ventilador, né? Então, ele estando no ventilador, tendo uma UTI onde ele vai estar no ventilador, a morte cefálica ela pode ser identificada, né? Então, o que precisa é exatamente isso. O que seria o ventilador? É um ventilador? Como que é? O que é isso? Não, é assim, porque o paciente morte cefálica, ele está em coma. Aliás, vamos separar as coisas. Tem um paciente que está em coma e tem um paciente que está em morte encefálica. O ventilador é um aparelho que faz o paciente ventilar, ou seja, respirar mesmo, né, na máquina. É um tubo colocado dentro do pulmão e faz esse paciente ventilar. Então, os pacientes na UTI, normalmente, né, os mais graves, né, eles estão com esse suporte avançado de vida. É um respirador que está ajudando o pulmão dele a ventilar. Isso para manter os órgãos vivos, sadios. Isso para qualquer um, né? Tá um infartado grave, ele precisa estar com o ventilador porque ele não está conseguindo fazer a função que o organismo dele faria. Certo. Então, o ventilador é isso, ele vai ajudar nessa respiração. A morte encefálica, o paciente, ele precisa estar porque ele não tem mais o controle da respiração, ele está morto, né? Então, ele não respira mais. Então, quem vai fazer a função do pulmão dele ventilar é o aparelho. Então, tem o paciente que está em coma. O paciente em coma é um paciente que ainda tem possibilidades terapêuticas. Ou seja, um paciente em coma, ele pode sair do coma e voltar, né, acordar, despertar. Tem os graus de coma, né, que é a escala de Glasgow que a gente usa. Então, quanto menor a escala, mais grave é o paciente, né? Então, primeiro critério, a morte cefálica, o paciente tem que estar numa escala de coma em Glasgow 3. Ou seja, não está respondendo a nenhum estímulo de tronco encefálico. Ele não pisca, ele não tosse, ele não respira, ele não tem reflexo pupilar, a pupila dele também está aberta, né? Tudo isso o paciente tem. E o paciente em coma, ele apresenta algum desses reflexos ainda presentes. Ou seja, o paciente em coma, a lesão cerebral é grave, mas ele ainda está vivo. Mas é reversível, talvez. É reversível, talvez, né? O paciente em morte encefálica é irreversível. Então, para a gente identificar se o paciente ele está em coma ou está em morte encefálica, nós fazemos para ele o protocolo de morte encefálica que o Conselho Federal de Medicina estabelece, que é a Lei 1480. Então, nós usamos esses critérios para identificar se está morto ou se está em coma. Porque muitas vezes isso é comum a família entender, né? É difícil a família sempre entender, acha aliás. que tem uma possibilidade, né? Às vezes você vai visitar uma UTI, né? Infelizmente você tem um paciente ali que está em morte cefálica e tem uma outra família que está visitando um paciente que está em coma e que não está em morte cefálica. Então, justamente por causa disso, essa é a diferença, né? O Glasgow 3, que é o coma, ele pode ser reversível. É uma condição grave, o cérebro está muito lesionado, mas ele pode ser reversível. A morte encefálica, foram feitos todos os exames que a legislação preconiza, são feitos 3 exames diferentes, né? 2 por médico diferente, mais um exame complementar para testar a morte. Então, quando o paciente, nós conseguimos fazer todos esses exames e o paciente não responde a nenhum estímulo, infelizmente, ele está em morte cefálica, né? Inclusive, o atestado de óbito dele já é preenchido na hora que a gente faz o último exame do protocolo de morte cefálica, independente quando a família vai velar ele. Certo. Morte cefálica, porém,
podendo ajudar outras vidas aí a sobreviver por diversos sintomas, ocasiões. E, José, e qual que é a maior dificuldade, ou qual foi a maior dificuldade que os hospitais têm para poder realizar esse procedimento? Você estava falando um pouco da boa vontade, da capacitação. O que envolve isso aí? Por que nós não temos mais hospitais realizando esse procedimento aqui na região e em todo o estado? Na verdade, tem uma portaria, né, do próprio Ministério da Saúde, que é a 2600, que é a portaria que rege todo como funciona o Sistema Nacional de Transplantes. E dentro dessa portaria, fala-se que tem que ter no hospital uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos. Então, o hospital ele precisa investir na CIDOT, que a gente chama, ou atualmente como está sendo chamada CIT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes. Então, o hospital ele precisa ter uma equipe para isso. Por quê? Porque para saber diferenciar, né, a princípio, o que seria coma, o que seria morte cefálica, e aonde nós devemos notificar esse paciente, quando a morte cefálica é comprovada e quando se conversa com a família. Então, o que precisa nos hospitais é uma visão mais crítica nesse assunto, né? Que além de estar respeitando a legislação, porque como eu disse no começo, né, a morte encefálica ela é compulsória, ou seja, ela tem que ser identificada e notificada. Mas por algum motivo, vamos dizer assim, que talvez seja mais fácil não identificar essa morte cefálica, né? Não é mais fácil. É mais corriqueiro, talvez, entendeu? Né? Não tem aquele olhar clínico em cima do diagnóstico do paciente. Então, infelizmente, a gente sabe-se hoje, né? As pessoas falam muito assim, nossa, que absurdo uma família não doar os órgãos. A família doar ou não é um direito e uma decisão que cabe única e exclusivamente à família. Mas, do meu ponto de vista, o absurdo maior está bem antes disso, né? Porque na literatura hoje fala-se que no Brasil que 57% das mortes cefálicas sequer são identificadas. Ou seja, de cada 100 mortes cefálicas, 57 casos não são sequer identificados. Ele passa batido no leito de UTI ou onde o paciente está internado. E o senhor acredita que isso é falta de capacitação mesmo, de preparo? Falta de capacitação. Né? Eu sou enfermeiro, mas podemos ver que na faculdade de saúde, de modo geral, esse tema não é muito abordado, né? Eu não tive nenhum tema sobre isso na minha faculdade, né? E muitos médicos também não têm esse tema tão aprofundado na faculdade. Então, muitas vezes, de fato, o profissional ele é formado, mas não tem esse aprofundamento na causa, né? A hora que a gente vai entrar numa UTI, que é onde isso costuma acontecer mais, aí sim buscamos mais conhecimento. Mas, infelizmente, a falta de capacitação profissional para identificar a morte cefálica e fazer tudo como a legislação preconiza, isso sim é um grande empecilho. Tá certo. A conversa está boa, vamos para um breve intervalo. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista de hoje, trazendo informações sobre transplantes de órgãos aqui em nossa cidade. No dia 11 de junho foi realizada a primeira captação de um coração para transplante na Santa Casa de Jacareí, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.